Esse podcast não é recomendado para menores de 16 anos. Droga, muita droga. Eu sempre mandava usar muita droga. Cada vez mais e mais droga. Oi, meu nome é Matheus Luiz e esse é mais um Atlas dos Crimes. Prontos para mais uma página de conhecimento? O caso que nós vamos falar hoje vai ser o caso do Gabriel Fernandes. Um caso muito interessante de ser analisado porque foi um dos maiores casos de abuso infantil nos Estados Unidos. Gerou muita polêmica, a mídia estava muito em cima porque foi um caso que levou até ser julgado considerando a pena de morte, sabe? Então, um caso muito interessante. Parte 1. Quem era Gabriel Fernandes? A partir do momento que Pearl Fernandes, mãe de Gabriel, descobriu que estava grávida, se sentiu frustrada, mas foi convencida a levar a gravidez adiante. Ao nascer, o bebê foi abandonado no hospital, mas recebeu acolhimento de seus avós. Gabriel cresceu em várias casas diferentes. Segundo relatos, Gabriel era um menino doce que buscava amor de sua família. Tudo mudou em 2012, quando Pearl Fernandes decidiu levá-lo para morar com ela e seu namorado para poder receber os benefícios sociais. Tais benefícios eram entregues para aqueles que cuidavam de Gabriel. Quando Pearl descobriu que seus avós recebiam esse dinheiro, decidiu de maneira sorrateira levar Gabriel para morar com ela, o convidando para ir a um churrasco que nunca existiu. Em seu apartamento havia também dois irmãos, Ezequiel e Virginia, ambos menores de idade. Com a mudança de endereço, Gabriel também mudou de escola. Foram 8 meses de horror. Foi ali que Gabriel teve aulas com Jennifer Garcia, com quem falou sobre ter apanhado. Gabriel disse: "É normal que as mães batam nos filhos?" A Jennifer respondeu: "Por que essa pergunta, Gabriel?" Gabriel perguntou novamente: "É normal apanhar de cinto? É normal sangrar?" Jennifer ficou sem reação. Após essa conversa alarmante, Garcia ligou para a linha direta para denunciar situações de abuso e relatou o que a criança lhe havia dito. O caso caiu nas mãos de Stephanie Rodrigues, uma assistente social que, segundo pessoas próximas, tinha pouca experiência para o trabalho tão exigente. A partir daí, ocorreram várias visitas e telefonemas, mas nada de fato mudou na vida de Gabriel. Segundo alguns relatos, ele começou a ir para a escola sem alguns fios de cabelo, com feridas no couro cabeludo, lábios inchados, hematomas no rosto ou feridas causadas por tiros de uma pistola de ar comprimido. Garcia reforçou suas queixas junto aos serviços sociais, e alguns membros da família, preocupados, também pediram ajuda. Policiais visitaram o apartamento várias vezes, um deles poucos dias antes da agressão que o vitimou, mas acreditavam no que a mãe lhes dizia e não verificavam o estado de saúde da criança. A mãe alegava que o Gabriel sofria agressões de colegas fora da casa. Em 22 de maio de 2013, a mãe e o padrasto ligaram para o departamento de emergência para pedir ajuda, porque a criança não estava respirando. No one emergency. Yes, I would like to, my son is not breathing. Your son is what? He's not breathing. Hold on 1 second. I'm going to transfer you over to the fire department. Don't hang up. My son is 8 years old. It's your son, okay. And he's not breathing? No. Is he having a seizure? No, he was wrestling with my other son, and I came in and he just was unconscious. Okay. Do you have the paramedics on the way right now? Are you right there with him? Yes, I'm right here. Okay. Do you know how to do CPR? I'm just doing the compulsion from the chest right now. Okay. And You I need should to feel breathe for him. If he's not breathing, you need to do 2 breaths and 30 compressions. Just need you to keep doing that until the paramedics come, okay? They're on their way. They're coming as fast as they can. Pearl e Isauro foram presos e acusados de homicídio culposo em primeiro grau. A promotoria de Los Angeles anunciou que iria pedir a pena de morte para os dois.
No início, apenas um julgamento seria realizado, mas depois foi decidido julgar o casal separadamente por temores de que as limitações intelectuais de Pearl, atestadas pelos especialistas que a examinaram, atrasassem o processo. Alguns dos paramédicos que atenderam a chamada de emergência dizem que foi possível identificar imediatamente que Gabriel tinha diversas contusões da cabeça, várias costelas quebradas e partes da pele queimada e as mãos inchadas. O médico legista que realizou a autópsia relata que Gabriel estava com o estômago cheio de fezes de gato. Os próprios irmãos de Gabriel, que testemunharam a portas fechadas no julgamento por serem menores de idade, confirmaram que o garoto era forçado a comer excrementos de gato, se não limpasse bem a bandeja do animal. Eles também explicaram que a mãe e o namorado costumavam trancá-lo em um móvel que tinha em seu quarto, sem dar comida ou deixá-lo ir ao banheiro, e que o padrasto espancava bastante, chamando-o de homossexual. Isauro Aguirre foi condenado à morte e aguarda execução na prisão de São Quentin, na Califórnia. Depois de ouvir a condenação, Pearl decidiu se declarar culpada, evitando assim um julgamento e a pena de morte. Ela foi condenada à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. O processo legal não terminou aí. As assistentes sociais Stephanie Rodrigues e Patrícia Clemente e os supervisores Gregory Merritt e Kevin foram fortemente acusados de abuso infantil e falsificação de registros públicos em 2017. Os 4 já haviam sido demitidos logo após a morte de Gabriel. Tem um documentário lançado na Netflix que fala muito bem nesse caso. Explica certinho porque tem vídeos do julgamento, né? Então explica bem assim como tudo aconteceu. É muito interessante de assistir. Se eu não me engano, é uma minissérie. Tem 6 episódios. É bem bacana, é bem interessante de analisar. Ele foi lançado quando estava uma crescente de histórias de crimes reais. Os críticos apontaram para o perigo de cair no sensacionalismo da violência, na exploração para fins de entretenimento. Isso é realmente um problema, porque assim, abordar um tema tão pesado desse é complicado, né? Você não pode, de certa forma, abusar, assim, ser sensacionalista, né? Tentar, de alguma forma, chamar atenção e falar só, por exemplo, sobre... focar em detalhes muito específicos do que aconteceu, e aí você vai ser muito sensacionalista, né? Isso é um problema. Esse caso, quando eu estava estudando ele, eu percebi alguns questionamentos assim veio na minha mente. O principal questionamento para mim foi que se é normal hoje em dia os pais baterem nos filhos. E se sim, quais os limites, né? Então, e se há outras maneiras de educar o filho. É muito interessante pensar nisso, porque é bem atual esse tema, apesar de ter acontecido em 2013, é bem atual, né? E também se esse caso deveria ter sido levado em consideração a pena de morte. Então, no caso foi, né? Então, é bem interessante pensar isso. Foi um dos primeiros casos, assim, dificilmente tinha a pena de morte, apesar dos Estados Unidos ter, dificilmente alguém era acusado de pena de morte, né? E nesse caso foi. Porque assim, foi muito pesado, então realmente é algo assim que não dá pra defender, né? Tanto que o advogado dos autores, ele nem conseguiu defender nada, ele só falou que realmente aconteceu, mas a principal tese dele era que ambos estavam meio que com muita raiva, assim. Então, tipo assim, o advogado meio que alegava que foi culpa do Gabriel, então... não é muito interessante. E o que eu mais gostei, que é mostrado no documentário, é que o advogado do Gabriel, no caso, né, ele lutou muito pelo Gabriel, assim, ele meio que pegou o caso meio pessoal, assim. Então ele lutou muito para que esse caso, para que houvesse a condenação, para que tudo ocorresse da maneira mais correta possível, mais justa. Isso foi muito interessante. Vendo o documentário também é possível analisar que, assim, as pessoas que, de certa forma, tiveram uma ligação com esse caso ficaram muito traumatizadas. Assim, foi muito intenso tudo, principalmente os paramédicos. Tem relatos que os paramédicos testemunharam, né? E, assim, eles falam que quando eles chegaram na casa foi algo, assim, terrível. E é importante ressaltar que, assim... no caso, o padrasto não estava fazendo as compressões, porque quando o paramédico chegou, ele não estava fazendo, e a moça que atendeu eles, a atendente, pediu para eles continuarem fazendo até eles chegarem. E quando o paramédico chegou, ele não estava fazendo. Então, assim, realmente foi meio que culposo, assim, sabe? Porque eles queriam, de certa forma, matar, e eu fico me perguntando
por que, sabe? Por que, sabe? Tipo, por que fazer isso? Qual é o motivo? Tem alguma motivação por trás disso? A mãe, ela vem numa crescente de erros, né? A família já fala disso, já falou isso, que tanto que eu não sei, o parente fala que só esperava que ela em algum momento iria ser presa. Mas assim, é um caso muito ele é muito, ele poderia cair no mesmo saco de casos normais, assim, saca? Então, tanto que a mídia meio que começou a ter uma crescente por causa da pena de morte, porque senão seria só mais um caso comum, né? Então, que bom que não foi, porque mudou muita coisa, né? A legislação e tudo mais, e principalmente as pessoas foram julgadas por isso. Então, assim, é importante pensar que a justiça foi feita de alguma forma, mas que pena que, poxa, o Gabriel não conseguiu sobreviver, sabe? E isso cabe também no erro da assistente social, porque muitos assistentes sociais erraram nesse caso. Eu não lembro se eles foram julgados. Eles foram julgados, só que eu acho que eles não foram acusados. Mas, cara, assim, ver que isso estava acontecendo e não fazer nada é algo, assim, absurdo, sabe? É quase como uma testemunha do que aconteceu. E é bizarro, assim, porque o Gabriel, ele até os 7 anos, de certa forma, ele teve uma relação, assim, boa com a família, sabe? Ele sentia falta da mãe, é claro, mas ele tinha uma relação boa com os avós. Ele foi cuidado também por amigos da mãe, né, que eram homossexuais. E assim, tanto que teve um caso, assim, de um dos parceiros, né, do casal homossexual, foi deportado, porque a mãe meio que pegou o menino dela à força, né, do casal, e meio que pegou e ainda acusou o outro, e assim, tipo, meio que o outro teve que ser deportado, algo assim. Eu lembro de ter visto isso no documentário. Mas assim, é algo muito bizarro, assim. Por que uma mãe faz isso, sabe? Tanta gente no mundo querendo ter filhos, sabe? E uma mãe faz isso. Assim, desde o início da gravidez ela não queria, mas então, tipo, por que ela teve, sabe? Eu não consigo compreender isso, assim. E eu acho que, assim, todos, inclusive as assistentes sociais, estavam todo mundo errado, assim. Claro, eu não sei o que eu faria numa situação dessa, né? A professora Jennifer, ela tentou falar, mas às vezes não adianta. E eu não sei o que eu faria numa situação dessa. É tão absurdo que você às vezes trava, sabe? É como se fosse um sistema de autodefesa no corpo. Você fala, o que você faria nesse caso, sabe? Então, mas é um caso muito interessante. Eu não sabia dele antes de pesquisar. A Pamela que me falou. E assim, eu achei ele muito interessante. Muito, muito... Claro, é horrível, né? Mas é muito interessante ser analisado. De você ver exemplos de que o mundo tá cheio de pessoas ruins, sabe? E eu acho que é isso, assim. Mas o caso foi esse. Então, qualquer dúvida mesmo, assim, é só entrar em contato com a gente. Qualquer dúvida não, a gente pode discutir, né? Eu acho que o bacana do Atlas é isso. É vocês conversarem com a gente e a gente conversar com vocês falando sobre os casos, assim. Que é muito interessante de se conversar sobre isso. Beleza? Então é isso. Até o próximo episódio. Tchau.